Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Por amor a ti, meu rei. Meus sonhos vendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me
te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero, Senhor, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer, Senhor, uma aliança com o Senhor, meu Deus, de ser fiel até o Boa noite, queridos. Após esses dois louvores que nós ouvimos, nós vamos dar início nessa noite a continuidade do estudo, da série de estudo Igreja é Essencial, baseado no livro com o mesmo nome, com o mesmo título, Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Acreditamos que o Senhor tem um controle de todas as coisas e que o Senhor está direcionando, Pai, todos esses estudos que nós já tivemos até aqui, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre as nossas vidas e que possamos redescobrir o corpo de Cristo. Possamos redescobrir a igreja é essencial, e possamos estar todos juntos nessa comunhão, nesse mesmo intuito, Senhor, de aprender mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo. Tome a direção, Senhor, dessa quinta da Palavra e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós temos como o título, o estudo número 4, por que a pregação e o ensino são centrais. O que dá a qualquer pregador o direito de se levantar por meia hora, pelo menos uma vez por semana, e reivindicar a fala em nome de Deus? Pensa aí um pouquinho. O que dá a qualquer pregador o direito de se levantar por meia hora, pelo menos uma vez por semana, e reivindicar falar em nome de Deus? A gente pode observar que nem mesmo o presidente da República ostenta tal autoridade. Muitas vezes não achamos que nem um professor, seja de matemática, português ou de literatura, merece
esse privilégio. Então, de onde vem a autoridade do pregador? Pensa aí. De onde vem a autoridade do pregador? A autoridade do pregador não é obtida de conhecimento superior, poder político ou floreio retórico. Essa autoridade é obtida somente na palavra de Deus, ou da palavra de Deus. Esse slide que vai aparecer para você agora é um slide que é o texto, nosso texto base para esse estudo de hoje, em 2 Timóteo 4:2, onde Paulo escreve a Timóteo e aconselha ele: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Os pregadores não têm autoridade quando ele está avaliando uma série da Netflix. Nem mesmo quando pedimos uma recomendação a ele de um restaurante. Quando o pregador estiver compartilhando opinião sobre uma teoria de conspiração que ele viu no Facebook, também não é daí que vem a autoridade. Os pregadores podem nos dar alguns bons conselhos se precisarmos. Por exemplo, até te ajudar a encontrar um emprego. Mas a autoridade dele de falar, que ele está falando em nome de Deus, vem da palavra de Deus. Ninguém é melhor pregador do que Jesus. Aos ouvintes originais, a fala de Jesus parecia diferente do que normalmente ouviam dos mestres escribas. Lá em Mateus 7, verso 28 e 29, a gente vai ver o seguinte, o que a palavra diz. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas por seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse texto, querido, se a gente olhar o contexto dele e os versos anteriores, eu só li o verso 20, 28 e 29, se você olhar os versos anteriores, esse texto está falando dos dois fundamentos. Está falando daqueles que ouvem as palavras do Senhor e as põem em prática, e aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as põem em prática. Então, o povo ouvia a palavra do Senhor, ouvia os ensinamentos de Jesus e ficaram maravilhados. No verso 28, eles falam: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nós sabemos que os escribas eram os mestres oficiais de Israel. Então, por que as multidões não respeitavam sua autoridade? Ou quem sabe nem entendiam a autoridade deles? Porque eles ensinavam seus próprios pensamentos. Eles acrescentavam suas próprias leis à lei de Deus. Então está aí porque eles o próprio povo não reconhecia essa autoridade, porque era ensinamento vindo deles próprios. Jesus, sendo o próprio Deus, ensinava com autoridade, como quem escreveu e obedeceu a lei perfeitamente.
Quando redescobrimos a igreja, buscamos autoridade divina e não apenas sabedoria humana. Temos sabedoria humana mais do que suficiente hoje. Nunca tivemos tanto acesso a ela. Vamos pensar junto comigo. Livro de autoajuda, vários. Podcasts, muitos até prometem fazer você uma pessoa melhor. A internet é uma fonte inesgotável de conhecimento humano. Uma igreja que oferece sabedoria humana encontra forte competição. Talvez os membros dessa igreja vai perguntar o seguinte: por que ouvir um pastor local em vez de assistir um canal do YouTube? Por que acordar cedo no domingo em vez de assistir os noticiários protagonizados por políticos poderosos? Há uma competição. Há essa competição entre o conhecimento humano e o conhecimento vindo da parte de Deus. Nós que levantamos e nos reunimos com a igreja semanalmente, porque é onde ouvimos o Rei Divino, suas boas novas e seus conselhos para nossas vidas. Nós o ouvimos juntos na reunião semanal, somos formados juntos como um povo ali. Esse destaque que está nesse slide do juntos foi colocado por mim no livro em itálico, e eu botei em fonte maiúscula para que a gente possa entender que nós precisamos estar juntos como corpo de Cristo, reunidos no mesmo local. E já deu para entender que por isso a pregação e o ensino são fundamentais para as reuniões das nossas igrejas. Centralizar nossas reuniões em torno da palavra de Deus cultiva a cultura celestial que deve nos caracterizar como um povo distinto, para que possamos assim ser sal e luz em nossa comunidade. A gente, na semana passada, o pastor terminou mostrando uma metáfora da embaixada. E aqui, nesse ponto, a gente está falando que a palavra de Deus, as nossas reuniões centralizadas na palavra de Deus, cultiva a cultura celestial que deve nos caracterizar como um povo distinto, um povo diferente do povo que está fora do contexto das nossas igrejas. A autoridade do pregador cobre tudo o que Deus disse, mas não vai além do que Deus disse. Eu vou exemplificar isso. Nós fizemos um curso numa segunda-feira na igreja, e uma das aulas o pastor falou sobre a aplicação da palavra de Deus, e eu lembro no slide que ele fez, ele tinha uma linha vermelha e uma setinha apontando para cima, escrito além. E abaixo dessa linha vermelha, uma setinha apontando para baixo, escrito aquém. Essa linha vermelha era a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base, mas também é o limite do sermão. Ela o sermão ele não pode estar além do que a palavra de Deus diz e nem aquém do que a palavra de Deus diz. Mark David, ele compara o trabalho do pregador com a tarefa do carteiro. O carteiro não vai até a sua porta, abre a correspondência, escreve algumas anotações extras, fecha novamente o envelope
e coloca a carta na sua caixa de correio. O carteiro simplesmente entrega a correspondência. O pregador, ele tem autoridade para entregar a correspondência. Nada mais. Ele vai estar como base e limite a palavra de Deus. Nada além e nada aquém da palavra de Deus. Ela precisa ser o limite do sermão. Então, o pregador, ele é aquele que vai entregar a correspondência. Como o carteiro, ele entrega a correspondência. O pregador, ele tem autoridade para entregar simplesmente a correspondência e nada mais. Essa é a diferença entre o pregador fiel à palavra de Deus e os gurus de autoajuda ou os escribas atuais. Os gurus carecem de autoridade porque têm um permanente interesse em dizer o que você quer ouvir. Isso tem um motivo. Se ele não falar o que nós queremos ouvir, não venderá livro e não terá assinatura nos seus canais. Já os escribas atuais vão além da palavra de Deus e reivindicam uma autoridade que não lhes pertence. Não podemos confundir ou, quem sabe, igualar bons conselhos com autoridade divina. O sermão, querido, não é lugar para cogitações humanas, mas é lugar para o poder divino. No Antigo Testamento, os profetas, eles ecoavam um refrão: assim diz o Senhor. Os profetas falavam com autoridade porque Deus lhe confiou sua mensagem. Eles falavam em nome dele. Isso significa que os profetas nem sempre diziam o que as pessoas queriam ouvir. Era comum que os reis punissem os profetas quando não gostavam do que ouviam. Quer ver um exemplo? O rei Zedequias, está lá em Jeremias 38, do verso 2 ao verso 4. Nós vamos ler. Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então os chefes disseram ao rei: este homem deve morrer, porque ao dizer essas palavras está desanimando os guerreiros que restam nesta cidade e todo o povo, porque este homem não busca paz para este povo, mas sua desgraça. Jeremias 38, 2 ao 4. A palavra do profeta não era aqui o que o rei e os seus comandantes militares queriam ouvir. Isso era ruim para o moral. As experiências de Israel, nós temos outros exemplos desses, de reis que não se agradaram da palavra que o profeta disse, alertam que, à medida que redescobrimos a igreja, somos propensos a buscar líderes que nos dizem apenas o que queremos ouvir. E eu gostaria que a gente pensasse nisso agora. Somos propensos a buscar líderes que nos dizem apenas o que queremos ouvir.
E os líderes, em contrapartida, são tentados a dar às pessoas o que elas desejam ouvir, porque é mais fácil ganhar a vida assim. E quando eu estava lendo esse capítulo do livro, eu fiquei pensando e lembrei lá de Atos 4, 18 a 20. Nesse texto, a gente vê Pedro e João perante o Sinédrio. E o verso 18 de Atos 4 diz o seguinte: e chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. O verso 20: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvido. Nós estamos diante de um desafio, mas o verso 20 e o verso finalzinho do verso 19, eles nos deixam uma lição muito grande de Pedro e João. Julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que nós estejamos dispostos a ouvir e atender a palavra de Deus, mesmo que nem sempre gostemos ou concordemos com ela no início. No dia 31, o pastor enviou um vídeo com o seguinte título, uma mensagem de final de ano com o seguinte título: Recomendações para se viver bem, o último sermão. E eu desafio você também a ouvir e ver esse vídeo. E no item 6 das 20 recomendações, na sexta recomendação, que tem como título Nunca te esqueça da prática do autoexame, tem uma parte do comentário, da tradução, que cabe muito bem a isso que nós estamos falando agora. Eu vou ler essa parte. Permita que a palavra seja um imã com o qual provarás o teu coração. Deixa que a palavra seja um espelho diante do qual poderás julgar a aparência da tua alma. Quem mostra quem é o imã é a palavra. Ela fala, o texto fala: permita que a palavra seja um imã com o qual provarás o teu coração. Deixa que a palavra seja um espelho diante do qual poderás julgar a aparência da tua alma. Então é a palavra de Deus que mostra realmente quem é o Lori e quem é você. E a gente precisa não somente querer ouvir aquilo que agrada ao meu ego, mas que a palavra de Deus mostre quem realmente eu sou, quem realmente precisa ser mudado. E somente pelo poder da palavra, do Espírito Santo nos incomodando, que poderemos fazer isso. Os melhores pregadores não fazem você se maravilhar com as habilidades deles. Eles lhe mostram a glória de Deus como está em sua palavra. E quando vê Deus dessa maneira, você deseja tanto dele quanto puder receber. Você cresce no anseio de ler e de aplicar a palavra por si mesmo. Então você entra em um ciclo virtuoso. Quanto mais os pregadores o ajudam a conhecer e amar a palavra,
mais você desenvolve esse gosto por si mesmo e uma melhor preferência pela pregação substancial. Na igreja saudável, não há somente um mestre. Todos nós fomos chamados para ensinar a palavra de alguma forma. Você e eu fomos chamados para ensinar a palavra de alguma forma. Nós vamos ver agora a palavra de Deus, 1 Timóteo 3:2, Deuteronômio 6:7 e Tito 2:3 e 5, que nos mostra, o autor separou 3 situações que mostram que nós somos chamados a ensinar. Todos os presbíteros, e não apenas o pregador, deve ser apto a ensinar como parte de sua liderança. 1 Timóteo 3:2. Os pais ensinam a palavra aos filhos. Deuteronômio 6:7. As mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais jovens. Tito 2:3-5. Vamos pensar na obra da palavra em nossa igreja por 4 movimentos. Movimento 1. O pregador traz a palavra para toda a igreja. 2. Os membros da igreja respondem portando a palavra de Deus em suas bocas e seus corações. 3. Todos os membros da igreja ensinam a palavra a si mesmo. 4. E vários membros da igreja ensinam a palavra uns aos outros e à próxima geração. Eu, quando li esses 4 movimentos, eu comecei a pensar em uma coisa que acho que todos nós um dia fizemos. Todos nós fomos tentados quando está perto de um lago, ou quem sabe numa piscina, numa banheira, sei lá o que for que tenha água, a gente foi tentado jogar uma pedra nesse ambiente. E eu fiquei pensando nisso. E pensando da seguinte forma: nos 4 movimentos dá para a gente identificar nisso. Quando nós jogamos uma pedra num lago, vamos dizer assim, a pedra bateu. Vamos intitular isso como o pregador trazendo a mensagem. Nós vamos ver as ondas sendo feitas e se expandindo. Num primeiro momento, quando o pregador joga a palavra, vamos pensar como uma pedra, jogou aquela pedra, fez a primeira onda. Aquela primeira onda são os membros da coletividade que respondem portando a palavra de Deus em seus corações e nas suas bocas. No segundo momento, é um momento individual, é a segunda onda, é a onda expandindo, mais uma onda. E essa onda é a onda onde o membro em si, os membros em si, ensinam para si mesmo, onde você está assim, pensando. Eu gosto muito da palavra ruminar, ruminando, mentalizando. Você está ali meditando naquela palavra que você ouviu, na palavra que foi lançada pelo pregador, e você começa, a partir da outra onda, reverberar a palavra, onde você começa a ensinar os outros, onde a conversa é a palavra de Deus. E isso vai, e lembrando do presbítero Isaí, vamos passar para a próxima geração. É passar a tocha acesa para outra geração. Então é um movimento. Vê se não dá para a gente exemplificar como essa pedra num lago. Caiu a palavra e foi aumentando até as próximas gerações. Com essa visão da palavra, nós protegeremos de um dos problemas mais comuns hoje. Nós vamos ler 2 textos, de 1 Timóteo 1:3-4 e de 2 Timóteo
4, 3 e 4. Então vou começar por 1 Timóteo 1, 3 e 4. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensine outra doutrina. O verso 4. Não se ocupe com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. O texto de 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Então, uma igreja focada na palavra estará menos interessada em suas próprias cobiças. Outras versões falam nos seus próprios desejos. E também estará menos interessada em especulações que dão aparência de conhecimento, mas que na verdade indicam tolice. As igrejas que sairão mais fortes após as consequências da Covid-19 serão aquelas que fizeram diferenciação entre a palavra de Deus pregada com poder e as incontáveis outras palavras que competiam por nossa atenção cada vez menor. O que é um bom sermão? Gostaria que você pensasse um pouco. O que é um bom sermão? Você pode encontrar uma variedade de estilos e durações de sermões. Você não encontra lá na Bíblia nenhuma forma clara. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas você ainda consegue perceber as personalidades dos diferentes autores. Paulo não ordena apenas que os pregadores preguem, mas ele ordena que preguem a palavra, prega a palavra. Foi até o texto do início que nós lemos. Então, o bom sermão é aquele que tem como base e limite a palavra de Deus. Como seria o melhor pregador? O pregador classe A+. Já que nós vivemos de uma era da internet, das mídias sociais, qual seria o melhor pregador? O que eu posso responder nesse momento é que o melhor pregador é aquele que é fiel à palavra de Deus. Melhor ainda, se ele estiver disposto a encontrá-lo para um café, para uma visita, para um socorro na hora que você liga para ele e ele fala assim: vem para cá, eu estou te aguardando. Esse é o bom pregador, é aquele que está perto de nós. A pregação exerce a autoridade da palavra de Deus por meio da personalidade mediadora e da experiência de quem ensina, em um contexto contemporâneo, com demandas locais e pessoais particulares. Eu vou ler de novo esse tópico, que ele fala da pregação contemporânea, do momento que nós estamos passando. A pregação exerce a autoridade da palavra de Deus por meio da personalidade mediadora e da experiência de quem ensina, em um contexto contemporâneo, com demandas locais e pessoais particulares. Às vezes nós somos tentados a comparar pregador A com pregador B. Pode até ser que alguns desses sejam até melhores que o nosso, mas o nosso pregador conhece melhor a nossa igreja. E isso conta muito quando se trata de aplicar a palavra
a você, a mim e a nossa comunidade. Pregar não é apenas transmitir informações, não é só a gente pegar um contexto e passar as informações. Quando ouvimos um sermão, ele tem muito mais do que as informações. Quando nós ouvimos um sermão, não está em foco somente a minha caminhada pessoal, mas também com moldar uma cultura celestial e construir uma cidade celestial em nossa própria igreja. Tem o objetivo de construir uma vida juntos. Observa que na semana passada nós estudamos sobre isso, retornar à igreja. E hoje nós estamos centralizando, focando na base que é a pregação e o ensino. Então, pregar, ela nos faz aproximar a nossa caminhada. E mais uma vez, é a metáfora da embaixada, uma cultura celestial e construir uma cidade celestial em nossa própria igreja. Duas coisas acontecem com o ensino ao vivo e presencial. A primeira é que a congregação e o pregador juntos experimentam a pregação como um evento comunitário no tempo e no espaço. Há valor em aplicar um sermão sozinho em nossas reflexões devocional. Há ainda mais valor em aplicá-lo a todos nós como um povo, na comunidade, na igreja, na nossa membresia, quando nós aplicamos essa mensagem ali no nosso contexto. Juntos damos vida ao sermão. O pregador é um de nós e participa conosco em ser moldado conjuntamente pela palavra de Deus como uma nova cidade. Então o pregador e nós, então eu tenho a minha individualidade, o contexto de comunidade e o pregador, todos nós. Há uma aplicação daquela mensagem no nosso contexto. O sermão oferece uma visão da palavra de Deus para um povo em particular, em um lugar particular, segundo a aliança que fizeram para obedecer a Deus e amar uns aos outros. O exemplo e a personalidade do pregador dão um tom para toda a congregação. Eu gostaria que você agora fizesse um exercício mental, mais um. Acho que eu fiz vários exercícios mentais hoje durante esse estudo, mas é bom pensar um pouco. Eu gostaria que você pensasse nos pastores que passou pela sua vida. Eu tive alguns, mas alguns tiveram 2 ou 3, Quem nasceu na igreja congregacional de Vila Paraíso teve 3 pastores, Os mais antigos talvez um pouco mais, Não lembro de outro para trás. O pastor Samuel, Marcos e Felipe, os pastores titulares. E a gente pensar sobre isso, o exemplo e a personalidade do pregador e o tom para toda a comunidade. Todos nós passamos por isso. Todos nós lembramos dos nossos pastores e vimos que aquele pastor, a característica dele, o exemplo e a personalidade dele, imprimiu algo na comunidade. O caráter, queridos, e a mensagem do pregador se fundem e pelo poder do Espírito, os ouvintes são transformados por essas palavras, mesmo que nem sempre se lembrem delas. Mas ela vai lembrar do exemplo e da personalidade do pregador. Isso também é comum no ensino.
Normalmente, não nos lembramos dos melhores professores apenas por seu conhecimento. Professor B tinha muito conhecimento. Nós nos lembramos da sua sabedoria juntamente com o seu dom para comunicar e seu amor para nós. Então nós nos lembramos da sua sabedoria, nós lembramos de como ele comunicava usando o seu dom e o seu amor para cada aluno. Todos nós temos um professor que, quando você está ouvindo isso, você está lembrando dele. Eu lembrei de alguns que passaram e que estão na minha vida. Mestres que nos ensinaram e que nos ensinam muito. E a gente lembrar deles, das características deles. Isso é um bom exercício. Lembre aí. E se você puder ir até no chat, a gente tem o costume de, quando está ouvindo comunicar alguma coisa no chat, bote o nome dele aí no chat do professor amado, querido. Ou quem sabe, nesse momento, ore por ele. Nós nos lembramos da sua sabedoria e também do seu amor para conosco. À medida que redescobre a igreja, procure pregadores que o amem o suficiente para saberem tanto cortá-lo quanto costurá-lo conforme necessário, como um bom cirurgião. Procure aqueles que sabem que sua autoridade deriva do Rei dos Reis, cujas boas novas e conselho eles proclamam. Então, queridos, hoje nós passamos, primeiro, a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio de ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Queridos, que a gente possa hoje ter aprendido da centralidade da palavra, da centralidade do ensino da palavra e da fidelidade que nós devemos ter em proclamar a palavra de Deus. Julgai, pois, se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus. Julgai, pois, se a gente entregar realmente aquilo que o Senhor quer dizer no texto que foi lido, no texto que foi estudado. Ser fiel à palavra de Deus. Eu gostaria de estar orando e agradecendo a Deus pela oportunidade que nós tivemos de estar juntos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos juntos. Obrigado, Senhor, porque nós temos experimentado isso em nossa igreja, que é a centralidade na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na minha lembrança, do pastor Samuel, do pastor Marcos e do pastor Felipe, são homens de Deus centralizados na Sua palavra. Cada um com sua característica, cada um com sua personalidade, mas algo que eles tinham em comum e que têm em comum, Senhor, é a fidelidade à Tua palavra. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque fui acolhido nessa família e pude aprender, Senhor, e entender que melhor é fazer a Tua vontade, melhor é falar aquilo que o Senhor quer que falemos, independente, Senhor, se o Rei vai nos colocar numa caverna, se o Rei vai nos colocar em um poço, mas, Senhor,
nós estaremos felizes porque estamos fazendo a tua vontade. Que cada um de nós, Senhor, possamos entender a tua palavra, portar a sua palavra na nossa boca e no nosso coração. E Deus, aprender a sua palavra, ensinar a nós mesmos a tua palavra. E a partir desse momento, Senhor, ensinar a outros e passar para novas gerações. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E as pessoas que nos ouviram nessa noite, que possam, Senhor, voltar para a tua palavra, que é a verdade. E que o Senhor possa nos encher mais de ti, do conhecimento que vem da tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos.